Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula do nosso projeto solidário aqui no canal do Humanamente. Eu, professor Leandro Casale, de História, e o Felipe, que vai também dar um oi para vocês daqui a pouquinho. Estamos aqui em mais uma semana, mais uma habilidade, no caso a habilidade 4 da competência 1, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, com a nossa listinha clássica, que está aqui na descrição, né, desse vídeo aqui embaixo, ou lá na bio do próprio perfil do Humanamente, né, no Instagram, @humanamente.enem. Então você pode ter acesso a todas as questões que a gente trabalha aqui, com gabarito comentado. Não deixa de verificar, né, as nossas redes sociais, os nossos stories para acompanhar as novidades, se inscrever aqui no nosso canal, comentar se você tem alguma dúvida, né, sobre algum tema que a gente abordou aqui ou dar alguma sugestão de vídeo. A participação de vocês é bastante importante. Dá um oi para a galera aí, Felipe, para a gente poder começar. Olá, galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa aula, essa habilidade. É um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Como o Casale falou, né, sigam nossas redes sociais, compartilhem nosso projeto com o máximo de amigos e amigas que vocês puderem, porque a gente vai aí até a véspera do Enem ajudando vocês com aulas, com habilidades diferentes, com as mais diferentes competências e depois até com algumas revisões, né? Quando chegar mais perto do Enem, a gente vai ter mais aulas de revisão, então é um projeto bem completo. Fica ligado e ajuda seus amigos e amigas também, para eles não ficarem de fora. Valeu? Um beijo, vamos começar mais essa aula. Partiu, vamos embora. Vou projetar para vocês aqui, pessoal, a aulinha de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, deixa eu clicar aqui, só um minutinho, que eu estou abrindo uma outra, com outro acesso, né? Vai começar a transmissão aí para vocês, vai aparecer. Já tá? Tá indo, né? Agora foi, deixa eu botar aqui pro lado. Dá para ver de boa, né? Tudo certinho. Tá aparecendo aí, legal. Então, como a gente havia comentado, ó, matriz de referência, estamos na competência da área 1, compreender os elementos culturais que constituem as identidades, e hoje, habilidade de número 4. Essa habilidade, como aparece aí para vocês, trata de comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Essa habilidade, perdão, essa competência, segue a lógica de falar bastante sobre aspectos culturais. E aí eu queria tentar para a palavrinha-chave, né? Toda a nossa aula aqui, você já reparou que a gente assinala a palavrinha-chave, o comando, né? O verbo de cada habilidade. E aí repara agora que ele fala para você comparar, beleza? E aí eu já vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Quando ele fala de comparação entre diferentes fontes, ele vai te dar dois textos. E aí o texto, gente, pode ser um texto escrito, ou pode ser uma imagem e a comparação com o texto escrito, beleza? E você vai ter que analisar esses dois textos. Comparar, gente, significa você adotar ou um olhar, né, de aproximação ou um olhar de distanciamento. O que eu quero dizer com isso? Quando o Enem te pede para comparar pontos de vista sobre aspectos da cultura, ele vai pedir para você identificar semelhanças e diferenças. Mas às vezes ele pode usar uma palavrinha mais formal, mais bonita, né? Podem aparecer essas palavras aqui para vocês, ó. Quando trata de comparação, pode aparecer o termo convergência ou pode aparecer a ideia de uma divergência. Convergir ou divergir. Isso é nada mais, nada menos, gente, do que semelhança e diferença. Então, ou ele vai pedir o que existe de comum entre os dois textos, ou ele vai pedir para que você assinale uma alternativa que destaca a diferença de pontos de vista entre esses dois textos. Não vai fugir disso. Isso é um padrão nessa habilidade. Então, mais uma vez, você vai ter que identificar, em questões da habilidade 4, elementos em comum ou elementos diferentes entre o texto 1 e o texto 2. A gente tem, por exemplo, aí uma imagem à direita, né, de um casal, de uma foto histórica ali do episódio de Woodstock,
evento que envolve a Guerra Fria, a década de 60, uma década que é conhecida, né, pelos movimentos de contracultura, e aí o movimento estudantil, o movimento hippie, o rock como a música da juventude em muitos países, né, nos anos 60. E aí esse festival aconteceu em 69, essa foto foi registrada na época, e o mesmo casal, que, se não me engano, se conheceu ali no Festival de Woodstock, né? Tá junto até hoje, e eles reproduziram a foto ali à direita, Nick e Bob Ercolini, na atualidade, a foto mais recente. É um festival que representa muito dos anos 60, né? Mas a gente não vai focar nisso agora, não, porque não é o ponto da aula, mas entendam que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente está trazendo para vocês um aspecto cultural, histórico-cultural, para trabalhar a comparação entre diferentes épocas. Daria para fazer uma questão aí, Felipe, por exemplo, cara, pegando essa foto e até mesmo discutindo vestimentas, moda, como, aliás, tem nessa habilidade que a gente vai observar numa questão, acho que é a questão 2 desse material, tem uma questão que mostra duas imagens, né, e pede para a gente comparar. Então, daria para abordar uma questão, por exemplo, falando da moda em Woodstock, comparando com outras épocas, com outras gerações, ou até mesmo com o mundo atual. Só trouxe aqui a título de exemplo para vocês. Mas vamos para o texto da questão 1, o texto 1. E vocês vão reparar, gente, que nesse material, 2 das 5 questões são de história antiga. O Enem cobra a história antiga, tá? Só que você não precisa saber a fundo a história de Roma, você não precisa saber a fundo a história da Grécia, você precisa dominar os principais conceitos que envolvem, né, essas civilizações, as trajetórias dessas civilizações. E a gente vai abordar na aula de hoje alguns desses conceitos para que você vá aí preparado direitinho para a prova, tá? Para qualquer questão que vier nesse sentido. Então vamos ler juntos aí, pessoal. Ó, primeiro texto. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 anos antes de Cristo, ele foi designado legislador em Atenas. Vamos lá, sempre sublinhando aquilo que você entender como mais importante, né? Com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia de proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Então, ele está falando aqui de redistribuição de terras, fim das dívidas, em contraposição a uma oligarquia de proprietários de terra. Ok? Pergunto a vocês, eu sei que vocês não estão aqui ao vivo para responder, tá? Mas se você puder responder nos comentários, tiver alguma dúvida, enfim, você responde depois, não tem problema. Mas o que seria oligarquia? Isso é um conceito muito importante, tá, pessoal? Oligarquia significa governo de poucos, ok? Quem são esses poucos no caso aí do texto? Proprietários de terra. Ah, Casale, então é por isso que tem lá na história do Brasil republicano, na República Velha, a chamada República Oligárquica, não é isso? Exatamente, porque era um governo de poucos. As oligarquias cafeeiras, os grandes latifundiários que dominavam diferentes partes do país e, consequentemente, a política nacional. Então, oligarquia, governo de poucos, tá? O primeiro conceito de muitos que a gente vai trabalhar. Vamos para o texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum. E olha o que ele fala, potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Dialoga, inclusive, com o que o texto 1 fala ali no final, né? Casale, o que é hegemonia? O que é hegemonia? Hegemonia, gente, é domínio ou predomínio.
Por exemplo, qual é o clube que é hegemônico no Rio de Janeiro em títulos de campeonato estadual? Campeonato Carioca. A hegemonia, obviamente, é do Flamengo. E aí não é mentira, isso é um fato. É o clube que tem mais títulos estaduais, assim como tem mais títulos em muitas outras competições. Mas vamos reduzir ao Rio de Janeiro, que é mais fácil, mais didático. Não vem ao caso agora. Vamos falar da Grécia Antiga, que é melhor. Roma, tá bem melhor. Inclusive, daqui a pouco, pode ser, não vou falar que é que vai, porque se perde depois eu vou ser zoado, mas pode ser que a gente ganhe mais um título, né? Estamos próximos, mas vamos ver como é que vai ser. Não, só termina quando o jogo acaba. Então, hegemonia é predomínio, tá, gente? Beleza? Domínio de um determinado grupo aí, no caso, o arbítrio, né? Arbítrio é o poder, a arbitrariedade seria uma espécie de autoritarismo, né? Dos poderosos, o poder dos poderosos. E aí, repara na referência, da esquerda é Grécia Antiga, Economia e Sociedade, na direita, Grécia e Roma, na referência do texto, apesar do texto falar especificamente de Roma. Vamos lá, seguindo. O ponto, olha a palavrinha que ele vai usar, olha aqui, lembra que a gente comentou? O ponto de convergência, o que é convergir? É o que existe em comum, beleza? É o que aproxima os dois textos. Convergir é ir em direção ao mesmo ponto. Então, ele quer a semelhança. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que, lembra sempre, pessoal, toda aula a gente fala isso aqui, o gabarito das questões do Enem é sempre validado pelo texto ou pelos textos, tá? Seja escrito, imagem, não importa. Então, sempre que você marcar uma alternativa, verifica se ela está dialogando com o texto ou o enunciado. Não é só o conteúdo, pelo contrário, a gente vem batendo nessa tecla aqui, né? O conteúdo, ele não é o fim do Enem, ele é o caminho para que você consiga acertar, porém, entender a dinâmica das habilidades e competências é fundamental. E aí depois você vai ao conteúdo, né? Então vamos lá, ele quer o elemento em comum entre os dois textos, a ideia, né, de convergência entre os dois textos. Letra A. Os textos convergem na medida em que discutem preceitos formais que estabeleceram a democracia. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho o que é democracia, especialmente o que é hoje e o que é naquela época. Mas já adianto a vocês o seguinte: falar de democracia, pessoal, quando falar de democracia, pensem em Atenas. Isso não vale para todo mundo antigo, isso não vale para Roma antiga. Roma não era uma experiência, nunca foi uma experiência democrática. Como ele está falando de comum entre os dois textos, o texto da direita fala de Roma, não dá para falar de democracia em Roma, tá? E nem na Grécia toda, e sim em Atenas. Mas vamos falar disso daqui a pouco, com mais calma. B. Invenção, criação, né, de códigos jurídicos que desarticularam as aristocracias. O que seria aristocracia, gente? É uma elite considerada melhor, uma elite hierarquicamente, né, na divisão social, superior, um grupo superior aos demais, que se considera superior e aí vai usar diferentes justificativas para isso, ok? Por exemplo, na Idade Moderna, nos absolutismos, a aristocracia era a nobreza, aquela que achava que tinha sangue azul, né? E usava aquelas vestimentas. A gente até fez uma questão na semana passada falando um pouquinho disso, de sociedade estamental, hierarquizada e tal. E você pode falar que existe, né, um grupo ali que se sente melhor, que tem um status superior aos demais no mundo antigo, sem dúvida, na história antiga. Só que ele fala que esses códigos jurídicos desarticularam essas aristocracias, como se esse grupo tivesse deixado de existir por conta desses códigos. E aí isso é bem complicado de afirmar, tá? Primeiro que na Grécia como um todo não deixou de haver uma aristocracia, uma elite privilegiada. Atenas é que viveu uma experiência democrática, reforço mais uma vez, não toda a Grécia. Segundo, Roma. Roma continuou tendo um grupo privilegiado de status superior. Só que essas leis, elas vão acabar tendo sim um papel importante que a gente já vai discutir, tá? C.
formulação de regulamentos oficiais que instituiu as sociedades, ou seja, antes dessas leis não havia sociedade. É isso que ele está dizendo. E, gente, já havia sociedade. Essas leis, elas instituem novas regras. Mas a inexistência delas não significa dizer que não havia sociedade antes. Sociedade havia, sem dúvidas. Só que ela passou a se organizar de outras formas, né? D. Definição de princípios morais que encerrou conflitos de interesses. Gente, conflito de interesses tem em diferentes sociedades, em qualquer sociedade, eu diria. Não importa a legislação que você vai adotar, não importa o sistema, sempre vai haver conflito de interesses. Porque as pessoas são diferentes. Mesmo dentro de um determinado espectro, grupo político, vai haver divergência, vai haver conflito de interesses. Não necessariamente interesses materiais, financeiros, interesses no geral, tá? E olha a palavra que ele usa, gente, encerrou. Encerrou é uma expressão muito categórica, né, cara? Acho que tu concorda, né, Felipe? Você usar assim palavras muito categóricas, absolutas, para encerrar uma alternativa, né? Geralmente isso está errado, né? Essas palavras que são muito extremistas, né, no sentido de nunca, sempre, toda vez, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque, principalmente para nós, né, que estamos lidando aqui com ciências humanas, a gente lida justamente com as variáveis, a gente lida justamente com as diferentes possibilidades, com as diferentes consequências. Então, tudo que vem para acabar determinando muito, excluindo uma possibilidade, é legal a gente ficar sempre de olho e sempre com o pé atrás com essas alternativas, né? Acabam sendo essas palavras, essas expressões, elas acabam sendo quase que distratores ali já evidentes para te ajudar a eliminar uma alternativa, né? Isso pode te fazer não só acertar a questão, como também ganhar tempo, né, fazendo a prova. Então, vale a pena ficar de olho nesse tipo de palavra muito radical, muito extremista aí, como sempre, nunca, toda vez. Vale a pena, porque as ciências humanas trabalham justamente com a possibilidade de variáveis. Exatamente. E isso acaba anulando a nossa letra D de dado, tá? E também não tem a ver com definição de princípios morais. Claro que a moral passa por todos os aspectos da sociedade, mas não é exatamente disso que o texto está tratando, perdão. E a letra E, pessoal, que é de fato o nosso gabarito. Criação de normas. Normas são regras coletivas, porque vale para todos, que, olha a palavra como é diferente agora, ele não botou encerrou, ele botou diminuiu as desigualdades, ou seja, não deixou de existir desigualdade. Houve uma redução nas desigualdades e, olha, de tratamento. Porque desigualdade social, gente, continuou existindo, tá? Não deixou de ter diferença de rico, pobre, nada disso. Ele está falando de diminuiu desigualdade de tratamento, porque você instituiu alguns limites, regras para reduzir o arbítrio dos poderosos. Basicamente, é essa ideia que está ali em contato, né, digamos assim, entre o texto 1 e o texto 2. Ok? E aí segue a lógica da habilidade de comparar, né, dois textos, duas fontes, com relação a aspectos culturais. E aí a gente vai aproveitar agora para fazer uma revisão aqui muito rapidinho sobre Grécia, sobre Grécia Antiga. E aí fiquem muito atentos, tá? Porque quando a gente fala de Grécia Antiga, uma coisa é a Grécia atual, é o que a gente entende como Grécia hoje, e outra coisa é o que a gente entende como Grécia naquele contexto. Então, assim, características gerais, primeira delas, e aí eu vou até perguntar para o Felipe para saber qual seria a expressão ideal a se utilizar. Quando a gente pensa na geografia da Grécia, Felipe,
São muitas ilhas, é um território todo picotado, muita montanha, né? Não é algo regular, não é algo linear, não é algo plano. E isso, gente, esse aspecto geográfico interfere, inclusive, no entendimento, na organização política do que a gente chama de Grécia Antiga. Como é que a gente chama esse terreno? É terreno acidentado? Qual seria a melhor palavra para a gente colocar aí, Felipe? Então, o termo terreno acidentado, ele vale, né? Ele vale para essa situação. É um terreno íngreme, é um terreno que 80% da Grécia hoje, né, é formado por montanhas e o pico mais alto do terreno, o grego, é o Olimpo, né, com quase 3.000 metros de altitude, lá 2.917 metros, se não me engano, de altitude. O Monte Olimpo é a parte mais alta. E foi interessante você falar sobre essa questão de como o relevo ele acaba interferindo mesmo na dinâmica da sociedade. Tem um livro de um cara chamado Warren Dean, que ele escreveu o seguinte, né? A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, né? O Yves Lacoste escreveu esse livro, melhor dizendo, né? Quando ele escreveu isso, ele estava falando justamente sobre a importância de você conhecer o território e as características, né, geográficas do território para que você possa ocupar aquele território da melhor maneira. E aí, quando ele fala isso, que a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, ele fala sobre essa relação que o território, que a condição climática, que o relevo, que o tipo de vegetação impõe as possibilidades de dominação, de ocupação daquele território. Então, quando a gente fala, por exemplo, na Batalha de Stalingrado, lá, né, o frio foi uma questão geográfica bastante influente no conflito naquele momento, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no modo de vestimento, por exemplo, que os soldados precisavam usar lá, era diferente de uma região onde o clima não tão frio, então isso influencia, né, no desempenho, no peso lá que a galera carregava, enfim. E na Grécia, por ela ter esse terreno montanhoso, e também por ser um arquipélago, né, um conjunto de arquipélagos ali que formam o país, a gente acaba tendo, se pensar naquela época, uma dificuldade grande de comunicação, de integração entre essas diferentes ilhas, né? Se hoje a gente tem dificuldade e custa caro, né, acessar alguns desses terrenos, imagina naquela época quando os meios de comunicação, de transporte não eram tão eficientes como os de hoje. E aí a geografia ela entra muito nisso. Quando a gente pensa, por exemplo, em outro terreno montanhoso, como é o caso do Japão, a galera que vive ali nas encostas do Himalaia, na Índia, na China, por exemplo, a galera teve que desenvolver a habilidade do cultivo de terraceamento, que é o modelo de você conseguir plantar ali uma construção de espécie de degraus artificiais para diminuir a velocidade da água da chuva, porque com terreno íngreme, a água da chuva bate e descendo em alta velocidade, a erosão muito intensa, a plantação não aguenta. Quando eles constroem essa espécie de degraus, a água da chuva ela vem mais lentamente, com menos intensidade, o processo erosivo é menor, o vegetal, no caso, na maioria das vezes, o arroz, né, consegue ali se sustentar. Então, a geografia do lugar, o relevo, ele influencia muito na dinâmica de circulação de pessoas, no cultivo de diferentes tipos de alimentos, no modo de vestimenta. Isso, sem dúvida, também acabava influenciando a Grécia lá naquele período da história. Isso é muito interessante, cara, porque isso vai até acabar influenciando, né, interferindo diretamente nas características políticas, culturais de diferentes partes dessas cidades da Grécia Antiga que a gente vai falar agora. Então, ó, território acidentado, como o Felipe aí já confirmou para a gente, e, portanto, olha só, mais uma vez, ó, a consequência disso. A gente não pode falar, pessoal, que havia uma unidade
política na Grécia Antiga. Pelo contrário, não havia um Estado grego unificado. Era uma lógica bastante descentralizada. São diferentes cidades, que eram chamadas de polis, a gente vai anotar esse nome daqui a pouquinho, e elas se organizavam à sua maneira em diferentes partes desse território. Não era a unidade política que aproximava essas cidades gregas. A unidade, o que permite você chamar de Grécia Antiga, gente, está no campo da cultura. Ou seja, o fato deles falarem a mesma língua. Além de falarem a mesma língua, havia também uma mesma crença nos deuses. Eram povos considerados politeístas, né? Acreditavam em diferentes divindades. Então, o elo entre esses gregos, entre aspas, não é o mesmo critério para pensar os gregos de hoje em dia, né? Naquela época, o elo era cultural e não político. Então, não houve, por exemplo, na Grécia Antiga, um império romano, como foi o Império Romano na Roma Antiga, que também a gente vai comentar depois, tá? Era muito mais uma lógica de autonomia para diferentes cidades, devido a essa característica geográfica, né, desse terreno bastante acidentado, pelo fato de terem muitas ilhas e tal. Beleza? Então, o elo é cultural. E aí, a palavrinha que a gente usou agora há pouco, né, para falar da Grécia Antiga, dessa descentralização política, deixa eu puxar aqui de vermelho, é essa palavrinha aqui, ó. A gente falou de polis. Polis significa cidade, estado. É da expressão polis que vem o termo, inclusive, política, que era entendido naquela época como algo relacionado ao bem comum, à coletividade, decisões que afetam a coletividade, a arte do bem comum. A palavra política vem de polis, ok? Então, você percebam que existem palavras que a gente usa até hoje que derivam do grego, né? E, de fato, foi uma cultura, foi um idioma que se expandiu bastante e deixou um legado. E essa não é a única, não. Essas polis, elas têm algumas características, pessoal. Elas têm autonomia. O que isso significa? Que ela tem as suas próprias leis, que elas têm os seus próprios sistemas de governo. Então, por exemplo, Atenas passou por diferentes regimes políticos até que chegou no momento em que você instituiu uma democracia. Esparta, que é uma outra polis muito famosa, nunca foi democrática. Esparta já era uma oligarquia. Lembra que a gente anotou agora há pouco o conceito de oligarquia? Governo de poucos. Então, cada polis vai ter suas próprias leis, a sua própria organização política, a sua própria dinâmica. Daí uma lógica de descentralização política. Não havia uma autoridade sobre toda a Grécia Antiga. Perfeito? Beleza? Seguindo aqui, tá? Já que a gente usou esses dois nomes, falou desses dois nomes, é bom a gente registrar aqui para vocês. Falamos de Atenas e falamos de Esparta, né? Por que que essas duas polis acabam se destacando, gente? Atenas, exatamente pelo fato de evoluir para uma democracia. Atenas não foi sempre uma democracia, mas a partir de uma série de disputas, conflitos, tensões, acabou evoluindo para um regime democrático. E aí a palavra democracia, gente, ela vem desses dois termos aqui, ó. Demos, que seria povo, e kratos, que seria exercício do poder. Então seria um exercício do poder do povo, né? O poder do povo, resumidamente. A grande pergunta que fica é: quem eles consideravam
povo. Quais os critérios para que você fosse considerado um cidadão apto, né, a ter direitos políticos? Inclusive, eu acho muito importante que vocês registrem isso que eu vou falar agora, tá? Na história antiga, de maneira geral, pessoal, seja na Grécia, em Roma, em outros territórios ou continentes, no que é considerado história antiga, é, as lutas sociais e políticas, elas eram motivadas em geral por duas coisas. Duas coisas. Primeira delas, acesso à terra. Inclusive, o primeiro texto da questão fala disso. Fala de disputa por terra. Então, a luta por terra, terra é sinônimo de poder, de riqueza, de sobrevivência, ainda mais naquela época, né? Então, luta por terra e direitos políticos. O que foi acontecendo na história da Grécia, de Roma, é que você viu o povo, os mais pobres, os que não têm direitos políticos, os marginalizados, lutando para que tivessem um mínimo de dignidade, para que tivessem um mínimo de direitos. Aliás, isso se observa não só na história antiga, né? Nenhum direito que a gente obtém hoje em dia, ele caiu do céu, ele foi fruto de muita luta, né? Não foi da boa vontade dos governantes. Então, as lutas sociais, elas são travadas, em geral, políticas e sociais, são travadas por esses dois elementos: acesso à terra e participação política, porque naquela época só uma minoria tinha direitos políticos. O caso de Atenas é um exemplo. Você fala que Atenas é uma democracia, opa, perdão, apagou a canetinha, uma democracia considerada direta. O que seria, Casale, uma democracia direta? Significa o seguinte: que se você for considerado cidadão, você pode ir lá, pedir a palavra, propor uma lei, votar diretamente lá nas assembleias, nos órgãos políticos, que tinham diferentes nomes. Para aquela época não é decoreba, não faz sentido a gente ficar falando disso para vocês, tá? Hoje em dia, a gente não vive uma democracia direta. Teoricamente, a gente vive num regime representativo, indireto, ou seja, você não está lá dentro da Assembleia Legislativa aí do seu estado, ou da Câmara dos Vereadores na sua prefeitura, no seu município, ou no Congresso Nacional pedindo a palavra, votando e discutindo leis. Você vota em pessoas que deveriam te representar, né, dentro do poder legislativo. Então, não é uma participação direta do cidadão lá no órgão tomando e participando das decisões, ok? Hoje vivemos uma democracia que seria considerada representativa. Em Atenas, no regime democrático, não. Só que aí temos uma observação, temos um OBS, tá? Quem é considerado cidadão, pessoal? Opa, escrevi errado. Cidadania. Quem é considerado cidadão, gente, em Atenas? E aí adivinha, ó. Homens maiores de idade, atenienses, nascidos em Atenas, e filho de pai e mãe ateniense. E aí, se você reunisse essas condições, não importa a sua condição financeira, tá? Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. Se você reunisse essas condições, você era considerado cidadão. E aí, em termos de porcentagem, pessoal, era mais ou menos 13%, 15% da sociedade que era considerada cidadã. O resto, que vivia em Atenas, não era considerado cidadão, não tinha direitos políticos. Ah, Casale, então como que é uma democracia se só uma minoria pode participar politicamente? É porque o conceito de democracia e de cidadania que eles tinham naquela época é diferente do nosso de hoje em dia. Lembra, Felipe, que na aula passada a gente usou uma palavrinha, falou de um termo, né, que nós aprendemos, no caso eu de história, falando aqui com os historiadores, aprende assim que entra na faculdade? Anacronismo. A gente tem que evitar o anacronismo, né? Que é analisar o passado com o olhar do presente, com os valores do presente. Julgar o passado com os valores do presente. Se você julga o período de Atenas
da democracia ateniense, sob o olhar de hoje, com os valores de hoje, você vai dizer que ali não era uma democracia, porque só uma minoria votava, só uma minoria participava. Só que o conceito de cidadania e de democracia para eles era outro. Então, sim, Atenas era uma polis democrática à sua maneira naquele contexto. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês comentem aqui embaixo no vídeo que a gente vai respondendo vocês ou mandem para a gente lá também nas nossas redes sociais. Tá? Fala aí, Felipe. E também aproveitar para chamar a galera para nossa comunidade, né, no WhatsApp, que lá eles podem falar diretamente com a gente está sempre de olho, e aí podem conseguir uma resposta ainda mais rápida. Além das dúvidas que eles tenham com relação às nossas aulas aqui, a resolução dos exercícios, podem mandar outros exercícios, outras dúvidas lá também. A comunidade acaba sendo um espaço que a gente tem uma interação maior e mais rápida, né? Então, se você sentou para fazer algum exercício e discorda do gabarito, se você viu alguém resolvendo um exercício e não entendeu muito bem, manda lá no grupo, manda lá na comunidade que a gente vai te responder também. Muito bem lembrado, cara. Excelente, excelente. Para a gente passar para a próxima questão, só duas palavrinhas que são importantes para vocês, que já apareceram no Enem também, gente, que tem nas polis em geral, tá? Não só em Atenas. Você precisa saber o que que é ágora e acrópole. Ágora é a praça, é o local de encontro de diferentes sujeitos, onde você tinha discussões políticas. É o local de debate, ok? A Acrópole é a parte mais alta da polis, onde você tem o templo em homenagem a uma determinada divindade que rege aquela cidade. Porque apesar deles acreditarem em várias divindades, eram politeístas, os deuses, né, gregos, cada cidade tinha uma referência de divindade. E aí no alto dessa cidade, lembra que o Felipe falou, né, que é um território acidentado, na parte mais alta você tem a Acrópole, que é o templo em homenagem aos deuses. Isso aparece em diferentes polis, tá, pessoal? Não só em Atenas, não. Isso aparece em diferentes polis da Grécia Antiga, e não são só Atenas e Esparta. A gente está citando Atenas aqui pela democracia, Esparta também pela fama, para quem viu lá o filme 300, né, que marcou uma geração e tudo. É um filme, inclusive, muito exagerado em muita coisa, mas claro, é um filme, né? Não tem que ser pautado por uma realidade histórica, mas tem muitas referências históricas ali que a gente pode puxar que são interessantes para pensar um pouquinho sobre alguns capítulos da história. O filme fala, inclusive, sobre as batalhas entre gregos e persas, né? Chamadas guerras médicas e tal. Mas acho que tá bom. Para essa questão, a gente já reuniu aí alguns conceitos importantes. Podemos ir para a questão de número 2, aí já trazendo para um assunto mais recente, né? Saímos da história antiga, né, antes da Era Comum ou antes de Cristo, e chegamos em 1969. Temos duas imagens, né? Olha aí. Agora não são textos escritos, são imagens, duas fontes. Figura 1, recorte fotográfico de Maria Bonita, década de 1930. E aí tem imagem ali de Maria Bonita. E à direita, figura 2, traje de coleção de Zuzu Angel, estilista, né, na época da ditadura. Olha o contexto aqui, né? 69, ditadura no Brasil. Importante você saber de qual contexto ele está tratando, né? Situar ali historicamente. Ditadura no Brasil. Elaborada em 69, a releitura contida na figura 2 revela aspectos de uma trajetória e obra dedicada a, ou seja, a figura 2, esse traje, essa roupa, essa vestimenta elaborada pela Zuzu Anjo, que é uma estilista, é dedicada ao quê? E aí lembra que a imagem 1 não está ali à toa, né? Elas estão dialogando. É uma comparação. Letra A. Dedicada à valorização de uma representação tradicional da mulher. Bom, gente, você observa que à esquerda é Maria Bonita. Maria Bonita, gente, é um ícone de um período histórico no Brasil, na República Velha, né? Na Primeira República, aquela do café com leite e tal,
de um movimento muito importante, conhecido como o movimento do cangaço, que pega ali final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Ok? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. E aí ele fala de uma representação tradicional da mulher, valorizar uma representação tradicional. Assim, gente, falar de uma representação tradicional de uma mulher cangaceira pegando em armas, essa não é uma representação tradicionalmente feminina, né? Não é, pensando em termos de tradição, não é a tradição de uma sociedade você vê, uma sociedade patriarcal, machista, você vê mulheres pegando em armas, né? E segundo, existe uma modernização da segunda imagem comparada à primeira. Ela não está pegando simplesmente uma vestimenta muito tradicional, de uma representação tradicional. Ela está ajustando ela como estilista numa outra década, num outro contexto, está modernizando aquele traje. Existe uma valorização, existe ali uma tentativa de passar uma mensagem, mas a mensagem definitivamente não é de valorizar uma representação tradicional de mulher, até porque a representação tradicional de uma mulher não é essa, nesse lugar, de combatente, de guerreira, de pegar em armas, de enfrentar homem e tal. Na representação, não estou dizendo que mulheres não resistiam, claro, resistiam e resistem, tá? Ao patriarcado. Mas eu estou dizendo que a representação tradicional da mulher não é essa, em sociedades patriarcais. Beleza? E também, comparando as imagens, também não. B. Descaracterização de referências do folclore nordestino. Ela está descaracterizando referências do folclore nordestino. Pelo fato dela estar atualizando ali a roupa da moda dos anos 60, virada para os anos 70, ela estaria descaracterizando uma referência do folclore. Pessoal, ela está utilizando, claro, do olhar dela, do contexto em que ela vive, no caso, a Zuzu Angel, né? Para retratar uma personagem da história do Brasil, que no caso é a Maria Bonita, ali na década de 30, na imagem da esquerda. Só que, por ela ser estilista, ela não vai pegar e simplesmente copiar a mesma peça, até porque não haveria criação nenhuma, não haveria mudança. Então, ela está ali trazendo uma nova roupagem, uma nova estética. Trazer uma nova estética não significa descaracterizar um personagem histórico, que é o que ele está dizendo na letra B. Aliás, a letra B é bem geral, né? Descaracterização de referenciais do folclore nordestino. E ainda tem essa expressão problemática que hoje em dia muita gente está criticando, né? Do folclore nordestino. O que seria exatamente o folclore nordestino? Então tem alguns problemas nessa letra B, ok? Letra C, fusão de elementos brasileiros à moda da Europa. Onde está a moda da Europa aí, né? Na imagem 2. Pelo contrário, é uma referência à cultura e à história do Brasil, a um personagem da história do Brasil, muito carregado, né, de brasilidade, né, do sertão nordestino e tal. D. É uma obra dedicada à massificação do consumo de uma arte local. Massificação do consumo de uma arte local. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu não vejo relação nenhuma entre o que a letra D está falando com o que está sendo colocado nas imagens. Aonde que estaria, perdão, a massificação aí, nessa releitura da Zuzu Angel? Massificação do consumo. Que consumo? O que ela está fazendo, gente, é homenagear um personagem histórico. Como diz a letra E, criação de uma estética de resistência. Ela está pegando um personagem feminino
Em 69, mais uma vez, época de ditadura civil-militar, de conflitos políticos, tensões sociais, repressão, violência. E ela, enquanto uma mulher, numa sociedade que era muito violenta com as mulheres, ainda mais na época da ditadura, né? Ela está trazendo uma releitura através da roupa, da moda, numa referência a um personagem e a um movimento histórico, que é o cangaço, e especialmente, particularmente, a Maria Bonita. Então, levar em consideração o contexto da ditadura em 69, o lugar em que a Zuzu Ângelo está produzindo, né, essa roupa, ajuda você a eliminar as outras alternativas e acertar a questão colocando como gabarito a letra E. Tudo bem, gente? Se ficar alguma dúvida, comentem aqui embaixo. E aí, só para contextualizar com vocês aqui muito rapidinho, tá? A questão está falando da chamada Primeira República, na imagem da esquerda, né? Que vai de 1889 a 1930. E essa Primeira República, ou República Velha, ela tinha como características, primeiramente, e aí lembra de novo a Grécia Antiga, né? Descentralização política, por isso governo de poucos, por isso oligarquia, por isso a política do café com leite, por isso o coronelismo. Cada elite, cada oligarquia mandava na sua região. Economicamente, a principal atividade econômica do Brasil nessa época é a agroexportação, especialmente do café, ok? A geografia trabalha bastante isso também, né, Felipe? Esse contexto econômico do Brasil, né? Esse foi um período muito importante, né? Não só pelo que estava acontecendo aqui no Brasil, mas porque também a gente tem uma influência muito grande no mundo inteiro da grande crise da história do capitalismo, que é a crise de 29. E aí é uma crise que traz repercussões para a economia brasileira, para a política brasileira, e acaba que com a chegada, né, do Vargas no poder, a gente tem uma mudança aí, né, aos poucos, do início do processo de industrialização brasileira, pós essa crise da economia cafeeira, que teve como dos principais pilares a crise de 29, que foi derrubando economias pelo mundo num grande efeito dominó, e o Brasil era uma dessas peças, né? Então, o contexto econômico e o contexto político do Brasil nessa época aí, nesse recorte, não era dos melhores. Sem dúvida, muita dependência, né, da atividade cafeeira, isso gerava uma instabilidade econômica muito grande, que consequentemente causava instabilidade política também, né? Economia e política caminham juntas. Sociedade, esmagadoramente, a população era rural, pobre, muito desigual, muita concentração de terras, e é isso que explica, inclusive, o cangaço e as várias outras revoltas que aconteceram naquela época, gente. Revolta da vacina, revolta da chibata, Canudos, Contestado, cangaço, todos esses movimentos, gente, são reflexos de uma sociedade pobre, especialmente no campo, né, muito desigual, com seca no Nordeste, com fome, com pobreza, com autoritarismo, com opressão. O cangaço, de alguma maneira, também é uma resposta a isso. Canudos também é uma resposta a isso. O Contestado também reflete um pouco disso, apesar de ser mais no sul do Brasil, né, entre Santa Catarina e Paraná, uma região disputada, por isso contestada. No ambiente urbano, revolta da vacina, revolta da chibata, movimento operário, greve geral de 1917, todos esses movimentos, gente, são lutas contra formas de opressão. Olha o que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente comentou que na história antiga o que movia a dinâmica, lutas sociais, políticas eram acesso à terra, participação política. Cara, não é tão diferente se você observa poucas décadas atrás, ou até mesmo no presente.
direitos são conquistados, eles não caem do céu, e se você não fica atento a esses direitos e os vigia, eles podem ser retirados, como a gente está observando, inclusive, no mundo que a gente vive hoje em dia, direitos que foram estabelecidos e que hoje vêm sendo questionados e ameaçados, né? Em muitos sentidos. Ok? Só um panorama geral para vocês entenderem aqui um pouquinho desse cenário que está inserido o movimento do cangaço, assim como várias outras revoltas e movimentos sociais. Pessoal, vamos pular para a questão de número 5, beleza? Porque a questão 3 é mais uma questão de história antiga, então fiquem atentos, porque a habilidade 4, né? Ela aparece em história antiga, já apareceu nessas duas questões, como você pode ver, mas a gente deixa para vocês treinarem em casa, até porque muitos dos conceitos que a gente trabalhou já nessa aula de hoje, você vai usar para fazer a questão de número 3. A questão de número 4, se eu não me engano, é a Idade Média, né? Também fica para casa. O gabarito está todo comentado, bonitinho para vocês na nossa lista. E a gente vai para a questão de número 5, observando também uma tendência, uma característica, melhor dizendo. A prova do Enem, gente, todo ano, há mais de 10 anos, cobra questões, uma ou mais, de escravidão ou de heranças da cultura afro-brasileira. Então, tenha a certeza que isso vai aparecer na sua prova. Claro, a gente não tem como adivinhar em qual habilidade, mas que esse tema vai aparecer na sua prova é fato, e a questão de número 5 do ano de 2021, ali do Enem, né, é mais um exemplo disso, tá? Reparem aí, temos uma imagem, como texto 1, e aí ele coloca, ó, a limpeza urbana através dos tempos, ok? E aí sujeitos carregando os baldes na cabeça. Uma imagem ali que remete a um centro urbano, né? Texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias. E aí preste atenção na palavra que ele usa, né? Olha aqui, deixa eu mudar a corzinha da caneta. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada a um único escravo da família, ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. A vida dos escravos no Rio de Janeiro, está ali a fonte, né? Século XIX, né? O recorte, ok? E aí ele fala de uma tarefa repugnante, claro, destinada a um escravizado, que era a base daquela pirâmide social, a mão de obra que era a base para o funcionamento, né, da economia e da sociedade. E aí, gente, esses tigres ganham esse apelido porque, por carregarem esses baldes na cabeça, né, com fezes e urina, aquilo ali cheio respingava muitas das vezes, caía nas costas e ficava a marca, especialmente depois do sol queimando, né? Ficava a marca dos gotejos ali da urina nas costas e eles acabavam ganhando o apelido de tigres. Eram escravizados, porém, de um ambiente já mais urbanizado, né? Alguns deles eram escravos de ganho também, é um fenômeno que aparece em centros urbanos já no final do período colonial e ao longo do século XIX também no Brasil imperial. Bom, vamos lá. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, ou seja, pega o final da colonização e o cenário também já pós-independência. A ação representada na imagem descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil no século XVIII e XIX, caracterizada pelo... Essa prática se caracteriza pelo quê? A. Valorização do trabalho braçal. Gente, num país que tem um histórico de escravidão como o nosso, mais de 300 anos de escravidão, trabalho braçal até hoje é associado ou visto como algo a ser menos valorizado, com status inferior. Não é algo
valorizado na sociedade que a gente vive. Não que uma pessoa que faça trabalhos manuais seja impossível de ter boa remuneração, mas o status perante a sociedade do trabalho manual não é o mesmo, por exemplo, de onde eu estou aqui, né? Eu vivo há um ano na Espanha. E aqui, trabalho manual para eles não é algo visto com uma certa vergonha, com algum tipo de desaprovação, como é na América Latina, como é no Brasil, pelo histórico da escravidão. É interessante observar isso. Felipe quer falar, né? Não, só queria chamar a atenção também para o detalhe que você deu quando começou lá a ler a questão, né? A questão, o texto traz para a gente lá a palavrinha repugnante, que você até destacou para a gente. Então, algo que é repugnante não está falando sobre valorização, né? Está falando sobre realmente uma repulsão ali, uma total crítica a essa situação e não uma valorização. Então, o próprio comando ali do texto já era antagônico a essa ideia de valorização. E lembrem, mais uma vez, isso que o Felipe falou é um exemplo do que a gente vem frisando e reforçando com vocês. O gabarito é sempre um diálogo com o texto. Validem sempre o gabarito olhando para o texto. Faça essa prova real, né? Após você marcar a alternativa que você considera correta, tá bom? E também é um critério para você eliminar alternativas que você considera erradas. Letra B, reiteração. O que é reiteração? É reforço, ok? Reforçar, reforço das hierarquias sociais. Reiteradamente é repetidamente, ok? Insistentemente. Então você está reforçando hierarquias sociais através de ações como essa. Ou seja, se você designa um trabalho que é visto como repugnante para um escravizado, significa dizer que aquele grupo, aquele sujeito que está carregando aquele balde, ele é o que existe de mais desvalorizado e marginalizado naquela sociedade. Porque quem está no topo da pirâmide não faz essa tarefa, porque é visto como uma tarefa repugnante. Então você deixa para aquele que é o mais oprimido. E não só você o oprime, como reforça perante a sociedade, porque isso está sendo feito no meio da rua, o lugar daquela pessoa. Então, uma pessoa preta, naquele contexto, o lugar dela é ou de escravizado ou de um trabalhador braçal mal remunerado. E isso, claro, ecoa até hoje no país que a gente vive, né? Porque você não desaparece com heranças de escravidão e racismo que duraram a escravidão, no caso, durou mais de 300 anos na história. Você não desaparece com isso do dia para a noite. A gente tem mais tempo, enquanto país, escravizando pessoas pretas do que não escravizando, né? É interessante pensar nisso. Fala aí, Felipe. Então, até a galera já deve ter visto pela internet, ou se não viu, vale a pena procurar aí pela rede dois vídeos muito interessantes, né? Com dois pontos de vista bem interessantes sobre essa situação que você está falando do nosso processo histórico de formação enquanto país escravagista e a valorização ou não do trabalho braçal, né? Do saber braçal. Uma entrevista é do Rodrigo Faro, né? Que ele está, se eu não me engano, no Podpah, e ele fala que parou de pagar o rapaz que limpava a piscina da casa dele porque o rapaz deu o preço de R$ 400 e ele achava um absurdo R$ 400 para um limpador de piscina, né? Como ele fala, é uma pessoa que ganha o salário aí de mais de milhões de reais por domingo, né? E R$ 400 com certeza não é algo que vai prejudicar o orçamento de alguém que tem uma ilha, uma piscina em formato de ilha em casa, né? Que tem areia, que tem toda uma. E o outro é uma entrevista interessante do Pedro Cardoso, né? O famoso Agostinho Carrara, que ele está talvez num Uber ou num táxi ou numa gravação mesmo. E ele fala sobre isso, né? Fala, no Brasil é assim, a pessoa compra um apartamento de R$ 1 milhão, mas quando o pintor cobra 1.000 para refazer a pintura, ela acha caro, ela quer desconto, ela não acha justo, porque não é justamente sobre isso, sobre não reconhecer o valor
da mão de obra braçal, porque um país escravagista que tinha todo esse serviço ali de forma não reconhecida e não remunerada, segue com essa tradição, com essa visão. Inclusive, eu nas minhas aulas, quando eu vou falar sobre a mão de obra, por exemplo, no campo, antes da Revolução Verde, ou quando a gente fala lá sobre a galera da agricultura familiar, né? Eu gosto de usar o termo mão de obra pesada, né? E não a mão de obra não qualificada, né? Porque eu falo assim, eu não sei plantar um alface, eu não sei, né? Então, como que não é qualificada? Claro que é. A galera mete a mão ali e o cara tem um saber que é valorizado, que merece ser valorizada, né? A formação do nosso país, ela está diretamente relacionada a esse modo de pensar, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem ali o que a galera chama do pensamento colonizado, né? A gente está falando aqui também, né, de trabalho braçal e trabalho intelectual. A gente tem muito dividido claramente, e a gente herdou isso por conta, claro, da colonização também da escravidão, que o trabalho intelectual ele deve ser destinado a um determinado grupo de pessoas. E o trabalho braçal, ele é digno de outras pessoas. E aí, é claro, o trabalho braçal num país escravista, associado a pessoas pretas, pobres, marginalizadas, e o trabalho intelectual, ele vai para a classe média, ele vai para as elites, né, que frequentam o local dos saberes mais elevados, proeminentes, que seria a universidade. A universidade, gente, a academia, que vocês vão entrar em breve, ela é um dos espaços de produção de conhecimento, ela não é o único. O saber acadêmico, ele não é o único e nem o melhor ou o suprassumo de todo o conhecimento. O conhecimento ele é produzido dentro e fora da academia também, né? Inclusive por pessoas pobres, pretas, escravizadas, e esses conhecimentos, inclusive, foram passados e herdados até hoje. Muitos dos saberes de origem afro-indígena, por exemplo, que foram fundamentais, inclusive, para a própria população branca poder construir o país que acabou se construindo, né, que nós hoje chamamos de Brasil. Foram saberes que foram apropriados. Então, essa diferença de trabalho intelectual e trabalho manual é algo muito, muito, muito regido por marcadores sociais, né? Não que isso aqui não exista, mais uma vez, na Espanha, mas aqui não tem esse peso tão grande que dão no Brasil, por exemplo, para a universidade, para entrar numa universidade, isso não é um caminho natural de todo jovem aqui, tá? E também não tem um olhar tão pejorativo assim para o trabalho manual. Claro que tem, claro que tem. Tem muito imigrante que faz trabalho manual, muito mais do que o próprio nativo. Mas não existe um olhar tão carregado de negatividade quanto existe, por exemplo, no Brasil, com relação ao trabalho manual por conta do histórico associado à escravidão. Então, são questões importantes para a gente pensar, tá? Para a prova de vocês, não só para a vida, mas para a prova de vocês também, ok? Então, estaria reforçando uma hierarquia social, você designar essa atividade repugnante a um escravizado. Sim, você está reforçando o local daquele escravizado como um local de marginalização, a base da pirâmide social, né? Vamos ver as outras. Letra C. Sacralização de atividades laborais. Tornar a atividade laboral sagrada, numa dimensão quase que religiosa. Não, gente, não tem nada de sacralização. O texto não fala nada disso. E, pelo contrário, ele fala de algo repugnante, né? Como o Felipe mesmo reforçou, como a gente falou antes. Letra D. Caracterizada essa ação pela superação das exclusões econômicas. É o oposto, né, gente? Você coloca a atividade nas costas dessas pessoas negras, escravizadas, exatamente como uma forma de exclusão, de marginalização social e econômica, estigma, né? Para reforçar a hierarquia social. E letra E, ressignificação de heranças religiosas. Mais uma vez, a questão não está tratando em nenhum sentido de religião, ok? Então, o nosso gabarito aqui, letra B de bola.
Essa atividade, essa ação designada a esse grupo, reitera, reforça hierarquia social. O que é hierarquia? É essa divisão em grupos, onde tem grupos superiores, grupos inferiores. No caso, naquela sociedade ali, já que a gente está falando de século XVIII e XIX, gente, é uma sociedade hierarquizada, onde você tem, enquanto elite, né, no topo, homens brancos, escravistas, evidentemente, que escravo não era uma coisa barata, ainda mais muitos escravizados, e latifundiários, donos de terra. O Brasil até hoje é um país que tem uma marca de desigualdade social muito forte por conta da concentração de terras, desde o momento em que introduziram aqui no Brasil algo que você estuda lá no período colonial, as chamadas Seis Marias. As Seis Marias, que eram lotes de terra, né, que os capitães donatários podiam dar ali para pessoas da sua escolha, marcam a origem da concentração de terras no Brasil. Isso nas sociedades nativas, essa concentração de terras não havia uma dinâmica de acumulação de terra, de capital, nem nada disso. Isso é introduzido pelo capitalismo mercantil, pela colonização, ok? E aí, pessoal, a gente carrega uma marca de uma sociedade muito elitista, com uma elite que tenta reproduzir a dinâmica social que existia na Europa, como se tentassem construir no Brasil uma aristocracia. Sabe aquela galera da nobreza que achava que tinha sangue azul, que se via como um grupo especial e tal, de status superior? Você reproduz essa lógica, só que do outro lado do Atlântico, na América, no Brasil. E aí, no topo da pirâmide social, esses homens brancos aqui se veem como a aristocracia, de fato. Tem um historiador nordestino que pesquisa sobre o período colonial, só que mais para a época do açúcar, não tanto para o século XVIII e XIX, em que ele chama essa galera, essa elite da época do açúcar, de açucarocracia, porque eram donos de terra que nos seus latifúndios produziam, né, cana-de-açúcar, ganhavam muito dinheiro e se colocavam, se comportavam como uma aristocracia, quase que imitando, né, ou imitando de fato a dinâmica estamental, da sociedade estamental que existia na Europa. Beleza? Terra, gente, sempre foi sinônimo de poder e de status, e não é à toa, até hoje, ela é alvo de disputa. Vide o avanço da fronteira agrícola, invasão, né, em áreas e terras indígenas, comunidades quilombolas, a violência que existe no espaço rural brasileiro. Então, terra é algo que estava e sempre esteve em campo de disputa e continua até hoje. Aliás, a gente fez um fio condutor aqui, né, Felipe? Se a gente for observar, né? Eu falei para a galera aqui no começo da aula, o que movia as lutas na história antiga era a luta por participação política, né, por direitos e pelo acesso à terra, e a gente observa isso acontecendo hoje no Brasil e em outros países também. Repara que, claro, muita coisa mudou, mas também existem permanências, né, nas dinâmicas sociais. Ah, com certeza. E o que você estava falando, né, sobre essa açucarocracia aí e tal, se a gente traça uma linha do tempo mesmo, a gente chega no século XIX, no século XX e até nos dias de hoje, infelizmente, ao famoso coronelismo, né? A galera que é dona de terra, que é latifundiário, que tem um grande poder de interferir na política local, de mandar, de desmandar aquela velha história do coronel que manda mais do que a polícia na cidade dele. Então, esse acesso à terra, esse controle da terra, ele até os dias de hoje reforça esse poder e essa influência na sociedade, né? Começa lá, como você falou, nas Seis Marias e atravessa séculos de uma estrutura fundiária desigual que é a nossa. Inclusive, ontem, eu acho que foi ontem, eu assisti o Alto da Compadecida 2. Não sei se vocês já viram. Claro, se você não viu o 1, assista, porque é muito legal e muito importante também.
e fala sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, cara. É um retrato de uma boa parte da história do Brasil, né? Não só do Nordeste, mas de boa parte da história do Brasil, apesar de se passar na obra ali no contexto nordestino. E aí saiu dois, depois de muitos anos, o Chicó e o João Grilo, né? Se reuniram mais uma vez ali. O Selton Mello e o Matheus Nastergalli interpretando essa dupla que trouxe um filme que marcou a época, né? Então, para a galera mais nova que não assistiu, assista o Auto da Compadecida, o primeiro, e esse segundo é uma continuidade, digamos assim, né? E retrata tudo isso que a gente acho que trabalhou na nossa aula de hoje, claro, com outros componentes também, né? O elemento religioso, a coisa do messianismo, mas o coronelismo, por exemplo, que o Felipe citou, pô, aparece muito no filme, né? É muito evidente. E a gente tem resquícios desse coronelismo em algumas partes do Brasil até hoje. Lembrando que a gente ainda é um país que tem uma economia ainda muito marcada por agroexportação, né? Não apenas, mas ainda tem uma atividade agroexportadora muito forte, tem um cenário rural, um espaço rural ainda muito violento, tem outras dinâmicas que aparecem no espaço urbano, fenômenos mais recentes, mas enfim, que não vem ao caso aqui para a gente poder trabalhar para não fugir do tema, tá? Mas uma sociedade desigual, marcada por concentração de terras, por disputas por poder, isso a gente observa hoje não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, né, em sociedades capitalistas. Poder econômico e poder político caminham juntos, tá, pessoal? Por isso que esse coronel, por isso que o fazendeiro é uma figura tão poderosa, porque o dinheiro, ele traz não só o poder de compra, mas ele também te dá capital político para que você interfira nas decisões que envolvem a coletividade. Lembra do conceito de política lá atrás, na Grécia Antiga? Né, na polis, a arte do bem comum, né, decisões que afetam a coletividade? Só que nem sempre políticos tomam decisões pensando no bem comum. Pensam muito mais no coronel que financiou ali a campanha dele colocou ele ali dentro. Então, não pensem que a gente está distante ainda, muito distante dessas relações, não, porque isso ainda é muito vivo, dentro e fora do Brasil, evidentemente, não só no Brasil. Tá? Então, fizemos muitas conexões, né, cara? Passado, presente na aula de hoje. Trouxemos diferentes conceitos, especialmente para tratar ali de história antiga. Estamos encerrando, pessoal, a nossa aula de hoje. As outras duas questões a gente deixa como dever de casa para vocês. Se vocês tiverem dúvida, comentem lá no YouTube e entrem, como o Felipe havia comentado, na nossa comunidade lá no WhatsApp, porque ali vocês podem ter um contato mais direto com a gente, mandem dúvidas e tal, a gente vai respondendo na medida do possível. Mas quanto mais a gente puder aproximar esse contato com eles, né, Felipe? Melhor para todo mundo, né? E assim, vocês fazem a gente se sentir um pouco mais próximo enquanto alunos de vocês, e a gente também ajuda cada vez mais na caminhada de todos rumo à universidade pública, né? Rumo à aprovação. Vou passar a bola para o Felipe, mas já deixo aqui meu abraço, meu beijo a todos que continuaram com a gente aqui, né, em mais uma aula, em mais uma semana. Muito obrigado, pessoal. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Beijo a todos e até a próxima aula. Dá um tchau aí para eles, Felipe. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. É isso, curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, entrem na nossa comunidade, nos sigam no Instagram. A gente quer ter contato com vocês. É muito legal se a gente conseguir saber para quem a gente está falando, né? Para quem a gente está dando aula. Então, é muito legal a interação de vocês. Não fiquem com vergonha, com medo de parecer chato e etc. Porque o projeto já é gratuito, ainda vou ficar mandando pergunta para eles. Não, não pense assim, pelo contrário. A gente quer realmente conhecer vocês, já aprender, né? Porque quando vem uma pergunta para a gente também aprende, né? A gente passa a ver essa matéria com outros olhos. Quando a gente vai dar aula, a gente já tira a sua dúvida na aula que a gente tá dando para outra pessoa, sabe? A gente pensa assim, poxa, um aluno teve essa dúvida quando eu expliquei esse assunto, então já vou antecipar aqui para essa turma determinada situação. Então, é muito importante essa interação, essa dúvida. De maneira nenhuma a gente vai se sentir incomodado. Pelo contrário, a gente vai se sentir muito feliz, tá bom?
Então, um beijo, até a próxima aula, até a próxima habilidade. Tchau, tchau.